Meu filho e minha nora olharam para mim com uma frieza que eu jamais imaginei possível e disseram essas palavras que ficaram queimadas na minha alma. A bebê nasceu com um problema grave no coração. A cirurgia custa uma fortuna. Vamos colocá-la para a adoção. Eu senti minhas pernas fraquejarem ali mesmo no corredor do hospital. Implorei de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, que me deixassem cuidar da minha netinha. Prometi que venderia tudo o que eu tinha, minha casa, meus móveis, qualquer coisa para pagar o tratamento dela. Mas eles me expulsaram dali como se eu fosse uma estranha, como se todos aqueles anos de dedicação não significassem absolutamente nada. 10 anos se passaram até que o destino nos reencontrasse. 10 longos anos. Eu a encontrei abandonada num orfanato na periferia de São Paulo. Tão magra, tão frágil, esquecida por todo mundo. Quando aquela menina levantou os olhos e me viu parada na porta, o que aconteceu em seguida mudou completamente nossas vidas de uma forma que meu filho e minha nora jamais poderiam imaginar. Antes de continuar essa história, eu queria te pedir uma coisa de coração. Se você está me ouvindo agora, conta pra mim de onde você está me escutando. Tá em casa, no ônibus, fazendo as tarefas? Deixa nos comentários, adoro saber que tem gente me acompanhando de todos os cantos. E se você gosta de histórias reais assim, dessas que acontecem com gente como a gente, se inscreve no canal porque eu tenho muitas outras para compartilhar. Fica comigo até o final dessa porque te garanto que você vai querer saber como tudo terminou. Meu nome é Conceição, mas todo mundo me chama de Cecé. Tenho 63 anos e durante mais de 40 anos da minha vida eu me dediquei completamente à minha família. Fui casada com o Arnaldo por 32 anos até ele falecer de um infarto fulminante quando nosso filho Rodrigo tinha apenas 23 anos. Criei o Rodrigo praticamente sozinha desde que ele era pequeno, porque o Arnaldo vivia na estrada. Era caminhoneiro, passava semanas fora de casa. Eu trabalhava como costureira aqui mesmo em casa. Passava madrugadas na máquina de costura para conseguir pagar as contas, para dar uma vida digna para o meu menino. Quando o Arnaldo morreu, eu fiquei arrasada, mas tinha que ser forte pelo Rodrigo. Ele estava começando a faculdade de administração. Era meu orgulho, meu único filho. Continuei costurando, aceitava qualquer encomenda, fazia barra de calça, consertava roupa, bordava enxoval de bebê. Tudo para que meu filho não precisasse largar os estudos. Acordava às 5 da manhã todos os dias para preparar marmita para ele levar. Lavava, passava, cuidava de tudo enquanto ele estudava. Nunca reclamei. Nunca pedi nada em troca. Era minha alegria ver meu filho crescendo, se formando, construindo um futuro. Quando o Rodrigo conheceu a Vanessa, eu tinha minhas ressalvas. Não vou mentir. Ela era uma moça bonita, sempre bem arrumada, unhas feitas, cabelo no salão toda semana. Vinha de uma família com um pouco mais de condição que a gente. O pai dela tinha uma concessionária de carros usados aqui na zona leste de São Paulo. Ela deixava claro que não estava acostumada com uma vida simples como a nossa. Lembro que na primeira vez que ela veio jantar aqui em casa, olhou para os meus móveis antigos, para minha mesinha de costura na sala e fez uma cara que eu fingi não ver, mas doeu. Mesmo assim, eu abri meu coração para ela porque era a escolha do meu filho. Quando eles casaram, eu dei todo o dinheiro que tinha juntado durante anos. Eram quase 15 mil reais guardados num pé de meia, para ajudar eles a mobiliar o apartamento alugado. A Vanessa nem agradeceu direito. Disse que mal dava para comprar um sofá decente. Mas eu engoli a mágoa e segui em frente. Afinal, era pela felicidade do meu Rodrigo. 2 anos depois do casamento, a Vanessa engravidou. Eu fiquei nas nuvens com a notícia de que ia ser avó. Comecei a bordar fraldininhas, fiz um enxoval completo com meus próprios dedos, peça por peça, com todo o amor do mundo. Passei meses naquilo, meus dedos ficavam doloridos, mas era um trabalho de amor. Ofereci minha casa para eles morarem comigo depois que o bebê nascesse. Assim eu poderia ajudar com tudo, cuidar da criança enquanto eles trabalhavam. Mas a Vanessa deixou claro que jamais moraria na minha casa velha, como ela chamava. Disse que precisavam do espaço deles, da privacidade deles. Tudo bem, eu respeitei. Continuei ajudando do meu jeito,
Levava marmita para eles, fazia comida e congelava para a semana toda da Vanessa. Durante a gravidez toda, eu estava presente em cada ultrassom que ela permitia, em cada consulta que ela me deixava ir junto. Ia sempre sozinha de ônibus, pegava 2 conduções para chegar no consultório dela, que era num bairro mais nobre, mas não me importava. Era pela minha netinha que estava chegando. Aí chegou aquele dia em março. Um calor insuportável, eu lembro como se fosse ontem. O Rodrigo me ligou de madrugada dizendo que a Vanessa tinha entrado em trabalho de parto e estavam indo para o Hospital São Camilo. Saí correndo, nem me arrumei direito, peguei a primeira condução que passou e fui para lá com o coração disparado de emoção. Fiquei horas esperando no corredor, sozinha, rezando meu terço, pedindo a Nossa Senhora que protegesse minha nora e minha netinha. Quando finalmente o Rodrigo apareceu, eu já estava de pé, pronta para abraçá-lo e perguntar da bebê. Mas o rosto dele estava pétreo, sem expressão. Ele nem me abraçou. Disse para eu sentar que precisava conversar comigo. Foi quando a Vanessa apareceu atrás dele, já arrumada, maquiada, sem parecer uma mulher que tinha acabado de dar à luz. Os dois me olharam com uma frieza que me gelou por dentro. A Vanessa cruzou os braços e foi ela quem falou primeiro, com aquela voz firme e sem emoção nenhuma. Disse que a menina tinha nascido com uma cardiopatia congênita grave, que o coraçãozinho dela tinha um defeito sério e precisava de uma cirurgia urgente nas próximas semanas. Eu senti um aperto no peito, mas ao mesmo tempo pensei que a gente ia enfrentar aquilo juntos, como família. Perguntei quanto custava a cirurgia. Disse que a gente daria um jeito, que eu venderia minhas coisas, que a gente faria uma vaquinha, que eu conhecia gente na igreja que poderia ajudar. Foi aí que o Rodrigo, meu próprio filho, aquele menino que eu criei com tanto amor, olhou para mim e disse algo que me destruiu. Disse que eles já tinham decidido que não iam bancar uma cirurgia caríssima para uma criança que poderia nem sobreviver. Que tinham consultado um advogado e iam entregar a bebê para a adoção, que já existiam famílias interessadas em adotar crianças especiais e que seria melhor assim. Eu simplesmente não conseguia processar o que estava ouvindo. Levantei da cadeira daquele corredor gelado e agarrei o braço do meu filho. Perguntei como ele podia pensar numa coisa dessas, como ele podia abandonar a própria filha. Comecei a chorar desesperada, falei que eu cuidaria de tudo, que eles nem precisariam se preocupar, que eu assumiria a responsabilidade pela minha neta, que eu venderia minha casa se fosse preciso, que eu daria meu sangue por aquela criança. A Vanessa revirou os olhos e disse que eu era uma pessoa dramática, que eu não tinha condições financeiras nem estrutura para cuidar de uma criança doente que precisaria de acompanhamento médico constante, que eu morria num barraco velho, como ela chamou minha casa, e que aquilo não era ambiente para uma bebê que precisava de cuidados especiais. O Rodrigo concordou com a cabeça, não disse uma palavra em minha defesa. Implorei ali mesmo no corredor, de joelhos no chão frio daquele hospital. As enfermeiras passavam e olhavam com pena. Segurei nas pernas do meu filho e pedi pelo amor de Deus que eles me deixassem pelo menos conhecer minha neta, segurar ela no colo uma vez. A Vanessa foi categórica. Disse que seria pior, que eu ia me apegar e que eles já tinham tomado a decisão. Que eu não tinha direito legal sobre a criança e que era melhor eu ir embora antes que ela chamasse a segurança. Eu olhei para o Rodrigo, esperando que ele interviesse, que ele mostrasse um pingo de humanidade, mas ele só desviou o olhar. Nesse momento apareceu o pai da Vanessa, o senhor Ademar, aquele homem sempre prepotente, e ele praticamente me arrastou pelos braços para fora do hospital. Disse que eu estava fazendo escândalo, que estava perturbando a paz da filha dele que precisava descansar. Me colocaram para fora como se eu fosse um lixo. Voltei para casa naquele dia e chorei durante dias sem parar. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Ficava olhando para o enxoval que eu tinha bordado com tanto carinho, guardado em sacolas no meu quarto, cada babadorzinho, cada mantinha. Procurei ajuda legal, fui em vários advogados de graça aqui no bairro, mas todos me disseram a mesma coisa. Que os pais tinham o direito de dar a criança para adoção se quisessem, que eu, como avó, não tinha direitos legais sobre a bebê se os pais não permitissem. Tentei ligar para o Rodrigo centenas de vezes, mas ele bloqueou meu número.
Fui até o apartamento deles, mas o porteiro tinha ordem para não me deixar subir. Escrevi cartas, mandei mensagens por todo lado, mas nunca obtive resposta. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles da noite para o dia. Os meses foram passando e eu caí numa depressão profunda. Parei de costurar, parei de sair de casa, parei de ir na igreja. Minha pressão subiu, desenvolvi diabetes. Eu estava literalmente morrendo de desgosto. Até que um dia, a Dona Rosa, minha vizinha há mais de 20 anos, veio aqui em casa e me deu um chacoalhão. Disse que eu não podia me entregar daquele jeito, que eu tinha que reagir, que eu ainda podia fazer alguma coisa. Foi ela quem me convenceu a ir atrás da minha neta, a pelo menos descobrir o que tinha acontecido com ela. Comecei a pesquisar, fui atrás dos hospitais, das instituições de adoção. Descobri que processos de adoção demoravam anos, especialmente para crianças com necessidades especiais. Passei a frequentar orfanatos, casas de acolhimento, sempre com a desculpa de que queria fazer trabalho voluntário. Mostrava a foto que eu tinha conseguido tirar escondida no hospital no dia do nascimento. Uma fotinho embaçada da minha netinha no berçário. Durante quase 10 anos eu procurei. 10 anos visitando instituições, conversando com assistentes sociais, fazendo amizade com funcionários de abrigos. Muita gente achava que eu era louca, uma velha obcecada. Mas eu não desistia. Voltei a trabalhar com costura só para ter uma desculpa para sair de casa e continuar procurando. Fazia roupinhas para doar nos orfanatos. Assim eu tinha acesso aos lugares, podia ver as crianças. A cada menina da idade dela que eu via, meu coração acelerava. Mas nunca era ela. Até que num dia de agosto do ano passado, uma assistente social que eu tinha conhecido, a Carmen, me ligou. Disse que tinha uma menina num abrigo na Zona Sul que tinha chegado lá com mais ou menos 2 anos de idade, que tinha uma cicatriz de cirurgia cardíaca no peito e que nunca tinha sido adotada porque as famílias desistiam quando descobriam o histórico médico dela. Fui correndo para aquele abrigo, no Jardim Ângela, peguei 3 ônibus para chegar lá. Era um lugar simples, mas limpo, com um pátio de terra batida onde algumas crianças brincavam. A Dona Carmen me levou até uma salinha nos fundos, onde algumas meninas mais velhas estavam fazendo atividades de artesanato. E foi lá que eu a vi. Sentada no canto, sozinha, com um caderno de desenho na frente, mas sem desenhar nada. Ela era tão magrinha, tão pequena para a idade dela, com o cabelo castanho meio ressecado, preso num rabo de cavalo mal feito. Usava uma camiseta surrada do Mickey e uma bermuda que era grande demais para ela. Quando a Carmen falou o nome dela, meu coração confirmou o que eu já sabia. Era ela. Era minha Helena. O nome que eu tinha escolhido durante a gravidez da Vanessa, que eu tinha sugerido e que eles tinham aceitado só para me agradar. Me aproximei devagar, com as pernas bambas, e me sentei na cadeirinha ao lado dela. A Helena não levantou os olhos do caderno. Eu disse baixinho, com a voz trêmula, que achei os desenhos dela muito bonitos, mesmo que a página estivesse em branco. Foi aí que ela levantou aqueles olhos castanhos enormes e me olhou. E sabe o que eu vi naqueles olhos? Eu me vi, vi minha mãe, vi minha avó. A Helena tinha meu formato de rosto, meu nariz, até aquela covinha no queixo que eu tinha quando era criança. Engoli o choro que queria sair e perguntei se ela gostava de desenhar. Ela deu de ombros. Perguntei se ela queria que eu desenhasse alguma coisa para ela. Pela primeira vez, vi um brilhinho pequeno naqueles olhos. Ela empurrou o caderno para mim. Comecei a desenhar uma casa, daquelas bem simples, com janelinha, porta, chaminé com fumaça. Fui acrescentando detalhes, uma árvore do lado, um solzinho, passarinhos no céu. A Helena foi se aproximando curiosa. Quando terminei, estendi o desenho para ela e disse que era uma casa onde ela podia morar se quisesse. Ela pegou o papel com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e pela primeira vez ela esboçou um sorrisinho tímido. Foi nesse momento que eu tive certeza absoluta. Eu ia tirar minha neta dali. Eu ia trazer ela para casa comigo. Não importava o que eu tivesse que fazer. Conversei com a Dona Carmen em particular. Expliquei toda a situação, que eu era a avó biológica da Helena, que os pais tinham dado ela para adoção logo depois do nascimento.
A Carmen ficou emocionada com a história e disse que ia me ajudar no que fosse possível, mas que o processo era complicado. Como os pais tinham destituído o poder familiar voluntariamente, a criança estava disponível para adoção e eu teria que entrar na fila como qualquer outra pessoa interessada. Mas ela me deu uma informação que mudou tudo. Disse que a Helena estava naquele abrigo havia 8 anos, que ela tinha passado por várias famílias temporárias, mas sempre voltava porque ninguém queria assumir os custos com o acompanhamento cardiológico dela. Que ela estava ficando mais velha e as chances de adoção diminuíam a cada ano. Que crianças acima de 10 anos raramente eram adotadas. Foi aí que eu tive uma ideia. Perguntei se eu poderia me voluntariar naquele abrigo especificamente, se eu poderia passar um tempo com as crianças, ajudar nas atividades. A Carmen adorou a ideia e me cadastrou como voluntária. Comecei a ir lá 3 vezes por semana. Levava materiais de artesanato, ensinava as meninas a bordar, a fazer crochê, contava histórias. Mas meu foco sempre foi a Helena. Aos poucos, semana após semana, ela foi se abrindo comigo. Descobri que ela era uma menina inteligentíssima, mas muito calada, muito na dela. Tinha medo de se apegar às pessoas porque já tinha sofrido tantas rejeições na vida. Já tinha ido para 4 lares temporários e sempre voltava para o abrigo. Um dia ela me perguntou por que eu ia lá tantas vezes, por que eu dava tanta atenção para ela. Eu segurei na mãozinha pequena e fria dela e disse que era porque ela era especial, porque eu via nela uma luz muito forte. Perguntei se ela gostaria de ter uma avó. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de esperança, e disse que nunca tinha tido uma avó, que não sabia nem como era. Disse que ela podia me chamar de vovó Cessé se quisesse, que a gente podia fingir que éramos uma família. Ela apertou minha mão com força e balançou a cabeça que sim. A partir daquele dia, criamos nosso próprio mundinho. Eu levava bolos que fazia em casa, lembranças pequenas, fitas para o cabelo dela. Penteava aqueles cabelos com carinho, contava histórias da minha infância, da vida no interior onde eu cresci. Enquanto isso, eu corria atrás da papelada para entrar com o pedido oficial de adoção. Juntei cada documento necessário, fiz avaliação psicológica, avaliação social. A assistente social que veio na minha casa fez um relatório detalhado. Minha casa era simples, mas era limpa, organizada, cheia de amor. Eu tinha um quartinho pequeno que usei de depósito durante anos e transformei aquele espaço num quarto de princesa para Helena. Pintei as paredes de lilás, que eu tinha descoberto que era a cor favorita dela. Comprei uma caminha, um guarda-roupa pequeno, coloquei cortininhas floridas na janela. Gastei todas as minhas economias naquilo, mas não me importei nem um pouco. Tirei foto de tudo e mostrei para Helena. Ela chorou quando viu. Disse que nunca ninguém tinha feito um quarto só para ela. O processo de adoção demorou quase 1 ano inteiro. 1 ano de idas e vindas no fórum, de audiências, de entrevistas. Tive que contratar um advogado que cobrou um preço que eu não tinha, então fiz um empréstimo. Voltei a costurar feito louca, aceitava qualquer trabalho, virava madrugadas na máquina. Mas não contei nada disso para Helena. Não queria criar expectativas e depois ela se decepcionar se algo desse errado. Continuei visitando ela religiosamente, 3 vezes por semana, às vezes mais. Levava o dever de casa que ela tinha da escola do abrigo, ajudava ela a estudar. Descobri que ela amava ler, então comecei a levar livros infantis. Líamos juntas, fazíamos vozes diferentes para os personagens. Aos poucos, aquela menina triste e apagada foi se transformando numa criança com brilho nos olhos. Teve uma tarde que eu nunca vou esquecer. A Helena me chamou num canto, olhou para todos os lados para ver se ninguém estava ouvindo e sussurrou no meu ouvido que ela fazia um pedido todo dia para Deus. Perguntei que pedido era. Ela disse que pedia para eu ser a avó de verdade dela, para ela poder morar comigo, para a gente ser uma família de verdade e não só de mentirinha. Eu segurei as lágrimas ali na frente dela porque não queria que ela me visse chorando. Mas meu coração estava em pedacinhos. Prometi para ela naquele dia que eu ia fazer de tudo, absolutamente tudo, para a gente ficar juntas.
Finalmente, numa terça-feira chuvosa de setembro, recebi a ligação do meu advogado. A adoção tinha sido aprovada. Eu podia buscar a Helena. Caí de joelhos ali mesmo na cozinha da minha casa e agradeci a Deus, a Nossa Senhora, a todos os santos. No dia seguinte, fui até o abrigo com o coração quase saindo pela boca. A dona Carmen estava me esperando na porta com um sorriso enorme no rosto. A Helena ainda não sabia de nada. Quando me viu chegar fora do dia habitual, ela ficou preocupada. Achou que tinha acontecido alguma coisa ruim. Me abaixei na altura dela, segurei as 2 mãozinhas dela nas minhas e disse que tinha uma surpresa. Que a partir daquele dia ela ia morar comigo, que eu ia ser a avó dela para sempre, que a gente ia ser uma família de verdade. A Helena me olhou sem acreditar. Perguntou se era mentira, se eu estava brincando. Disse que era verdade, que ela podia arrumar as coisinhas dela que a gente ia para casa. Ela tinha tão pouca coisa que coube tudo numa sacolinha de mercado. Algumas roupas surradas, uns 2 brinquedos velhos, os livros que eu tinha dado para ela. Foi só isso que ela juntou de uma vida inteira. Pegamos um táxi para voltar para casa porque eu queria que aquele dia fosse especial. Durante o caminho, ela segurou minha mão o tempo todo, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Quando chegamos aqui em casa e eu abri a porta do quartinho que tinha preparado para ela, a Helena simplesmente parou na porta e ficou olhando, paralisada. Perguntei se ela não tinha gostado. Ela balançou a cabeça, entrou devagar, tocou na colcha da cama, abriu o guarda-roupa e viu as roupinhas novas que eu tinha comprado. Pegou os bichinhos de pelúcia que estavam em cima da cama. E aí, ela se jogou nos meus braços e chorou. Chorou tanto que o corpinho magro dela tremia todo. Disse que me amava, que eu era a melhor vovó do mundo inteiro. Os primeiros meses foram de adaptação. A Helena tinha muitas questões para resolver, muita dor guardada. Fazia acompanhamento com psicóloga pelo SUS e, aos poucos, ela foi se abrindo. Foi entendendo que agora ela tinha um lar de verdade. Coloquei ela numa escola pública aqui perto de casa e ela se destacou rapidamente. Era uma das melhores alunas da turma. Levei ela no cardiologista, fiz todos os exames necessários. A cirurgia que ela tinha feito quando bebê tinha sido bem sucedida, mas ela precisava de acompanhamento regular. Assumi tudo isso com o maior amor do mundo. Era cansativo, sim. Eu já não era mais nova. Meu corpo doía. Minha pressão vivia descontrolada, mas ter a Helena comigo me deu uma força que eu nem sabia que tinha. A vida foi seguindo e eu era completamente feliz. A Helena me chamava de vovó, me abraçava todo dia antes de ir para a escola, me ajudava com as tarefas de casa, sentava do meu lado enquanto eu costurava e ficava conversando comigo sobre o dia dela. Ela tinha pesadelos às vezes, acordava chorando no meio da noite, achando que estava de volta no abrigo. E eu ia lá, acendia a luz, mostrava que ela estava em casa, que eu estava ali e não ia deixar nada de ruim acontecer com ela. Aos poucos, os pesadelos foram ficando menos frequentes. Ela começou a sorrir mais, a brincar, a ser criança de verdade. Fiz questão de que ela tivesse uma infância que os pais tinham negado a ela. Durante todo esse tempo, quase 2 anos já, eu nunca procurei o Rodrigo e a Vanessa. Eles tinham me deixado bem claro que eu não era bem-vinda na vida deles. Eu também nunca contei para Helena quem eram os pais biológicos dela. Não achava que era o momento certo. Ela me perguntava às vezes sobre a família dela, e eu sempre dizia que quando ela ficasse mais velha, a gente conversava sobre isso com calma. Ela aceitava e não insistia. Minha vida estava completa assim, com minha netinha, nossa rotina, nosso amor. Eu tinha até engordado uns quilinhos porque a Helena vivia me fazendo comer direito, dizia que eu era muito magrinha e que ela precisava que a vovó ficasse forte para cuidar dela por muitos e muitos anos. Mas aí aconteceu algo que eu jamais poderia imaginar. Há uns 6 meses atrás, eu estava no mercadinho aqui da esquina comprando as coisas da semana, quando esbarrei com a Vanessa. Literalmente esbarrei, nossos carrinhos bateram um no outro no corredor dos produtos de limpeza. Ela me olhou com cara de espanto, claramente sem esperar me ver ali. Eu gelei. Fiquei sem reação. Ela estava do mesmo jeito, bonita, bem arrumada,
roupa de marca. Ficamos nos encarando por uns segundos que pareceram horas. Ela abriu a boca para falar alguma coisa, mas eu simplesmente virei meu carrinho e saí dali. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam. Fui pro caixa, paguei rapidamente e voltei para casa quase correndo. Naquela noite eu não consegui dormir. Ficava pensando se ela tinha me reconhecido, se ela ia contar pro Rodrigo que tinha me visto. E o pior, comecei a me preocupar se de alguma forma eles podiam descobrir sobre a Helena. Será que eles ainda tinham algum direito sobre ela? Será que eles podiam tomar ela de mim? Passei dias angustiada com isso. Até que numa quinta-feira, quando eu fui buscar a Helena na escola, a diretora me chamou para conversar. Disse que um casal tinha aparecido lá perguntando sobre a Helena, querendo saber informações sobre ela. A diretora, graças a Deus, não tinha dado informação nenhuma. Disse que precisava de autorização minha por escrito para falar qualquer coisa. Descreveu o casal e meu sangue gelou. Era o Rodrigo e a Vanessa. Voltei para casa com a Helena, tentando não demonstrar meu desespero. Como eles tinham descoberto? Como eles sabiam que eu tinha adotado a menina que eles mesmos tinham abandonado? Fui atrás da resposta e descobri que a tia da Vanessa trabalhava no fórum e tinha visto meu processo de adoção tramitando lá. Tinha visto o nome da criança, Helena, e fez a conexão. Contou para Vanessa que eu tinha adotado uma menina com o mesmo nome da filha que eles tinham dado para adoção. A Vanessa deve ter investigado e descoberto que era a mesma criança. Mas por que depois de quase 12 anos eles estavam interessados na Helena? Por que agora? Não demorou muito para eu descobrir. Uma semana depois daquele episódio na escola, o Rodrigo apareceu aqui na minha porta. Eu quase tive um treco quando vi meu filho parado ali depois de tanto tempo. Ele tinha engordado, estava com cara de cansado, mais velho do que deveria parecer para os 38 anos dele. Pediu para entrar, disse que precisava conversar comigo. Eu não queria deixar, mas também tinha curiosidade de saber o que ele queria. A Helena estava na escola, então deixei ele entrar, mas ficamos ali na sala mesmo. Nem ofereci um copo d'água. O Rodrigo começou com um pedido de desculpas. Disse que ele tinha sido cruel, que tinha feito escolhas erradas, que se arrependia de ter me tratado daquela forma, que a Vanessa tinha pressionado muito e que ele estava numa fase difícil da vida na época. Eu ouvi tudo aquilo em silêncio, sem expressar nada. Aí ele foi ao ponto. Disse que tinha descoberto que eu tinha adotado a Helena, a filha que eles tinham dado para adoção. Que ele e a Vanessa nunca conseguiram ter outros filhos depois disso, que tinham tentado tratamentos de fertilização, mas não deu certo, que eles estavam arrependidos da decisão que tomaram e queriam conhecer a menina, queriam ter a filha de volta na vida deles. Senti uma raiva subir do fundo da minha alma. Olhei bem nos olhos do meu filho e disse, com uma calma que eu nem sabia que tinha, que eles tinham abandonado aquela criança quando ela mais precisava. Que durante 10 anos ela ficou jogada num orfanato, esperando que alguém a quisesse. Que ela sofreu rejeições, foi devolvida por famílias que não queriam assumir a responsabilidade por ela. Que agora ela finalmente tinha um lar, uma família, uma vida. E que eu jamais permitiria que eles entrassem na vida dela para bagunçar tudo de novo. O Rodrigo tentou argumentar, disse que eles eram os pais biológicos, que tinham direitos. Eu disse que eles tinham destituído o poder familiar voluntariamente, que não tinham direito nenhum, que a Helena era minha filha agora, legalmente, e que ele não ia chegar perto dela. Ele saiu da minha casa naquele dia, visivelmente irritado, mas eu achei que tinha resolvido o problema, como eu estava enganada. 2 semanas depois, recebi uma notificação judicial. O Rodrigo e a Vanessa estavam entrando com um processo pedindo a reversão da destituição do poder familiar. Alegavam que tinham sido coagidos na época a tomar aquela decisão, que estavam fragilizados emocionalmente, que agora tinham condições financeiras e estrutura para cuidar da menina. Estavam pedindo a guarda da Helena. Meu mundo desabou quando li aquilo. Procurei meu advogado desesperada, mas ele não me deu boas notícias. Disse que casos assim eram complicados, que juízes costumavam dar preferência para a família biológica, que eu precisava me preparar para uma batalha longa e difícil. Foi aí que eu percebi que eles não estavam brincando.
A Vanessa começou a aparecer nos lugares que eu frequentava com a Helena. Na pracinha onde a gente ia aos domingos, ela estava lá com o Rodrigo, sentados num banco, olhando de longe. No portão da escola, eu via o carro deles parado do outro lado da rua. Eles estavam me vigiando, estavam tentando ver a Helena. Comecei a ficar paranoica, com medo de deixar a menina sozinha em qualquer lugar. Expliquei para ela, de um jeito que não assustasse, que ela não podia falar com estranhos, que se alguém tentasse se aproximar dela, ela tinha que gritar e procurar um adulto conhecido. A Helena percebeu que alguma coisa estava errada. Me perguntou se a gente ia ter que voltar pro abrigo, se eu não queria mais ela. Quebrou meu coração ouvir aquilo. Sentei com ela, segurei o rostinho dela entre minhas mãos e jurei que jamais, jamais mesmo, eu ia deixar que alguém separasse a gente. Que ela era minha neta, minha filha do coração e que eu ia lutar até o fim para proteger ela. Ela me abraçou com força e disse que também ia lutar, que não queria outro lar que não fosse comigo. Enquanto o processo corria, eu ia nas audiências, respondia aos questionamentos, apresentava relatórios da escola, mostrando como a Helena estava bem adaptada, laudos psicológicos mostrando o vínculo forte que ela tinha comigo. Mas o advogado deles era caro, bem preparado, e estava fazendo um trabalho de formiguinha para me desqualificar. Diziam que eu era uma senhora idosa, com problemas de saúde, que não tinha condições financeiras para dar o melhor para a criança. Que o Rodrigo e a Vanessa tinham uma situação estável, moravam num apartamento bom, tinham plano de saúde, podiam pagar escola particular. Tentavam pintar um quadro em que eles eram vítimas que tinham sido forçadas a abrir mão da filha e que agora queriam corrigir esse erro. Foi durante uma dessas audiências que a juíza determinou que seria feito um estudo social na casa do Rodrigo e da Vanessa também, para avaliar as condições deles. E foi aí que minha sorte começou a mudar. Ou melhor, foi aí que eu percebi que sempre tive um trunfo na manga que eu nem sabia que existia. Lembra que eu disse que passei anos procurando a Helena nos abrigos? Pois é, durante esse tempo eu fiz muitas amizades com assistentes sociais, psicólogas, funcionários do sistema. Uma dessas pessoas era a Beatriz, que trabalhava no fórum e que tinha me ajudado muito durante meu processo de adoção. A Beatriz me ligou num sábado de manhã e pediu para a gente tomar um café, que tinha uma coisa importante para me contar. Nos encontramos numa padaria ali perto do centro e ela me contou algo que mudou tudo. Disse que não podia falar oficialmente, mas que como amiga achava que eu tinha o direito de saber. Durante a avaliação social na casa do Rodrigo e da Vanessa, a assistente social tinha notado algumas coisas estranhas. Primeiro que o tal apartamento bom que eles moravam estava na verdade quase vazio, com cara de showroom, como se tivessem montado um cenário só para parecer bem. Segundo que durante a entrevista individual com a Vanessa, ela tinha deixado escapar que o interesse deles na Helena não era exatamente afetivo. A assistente social tinha ficado com a pulga atrás da orelha e investigado um pouco mais a fundo. Descobriu que o pai da Vanessa, o senhor Ademar, tinha falecido há uns 8 meses e tinha deixado uma herança considerável, incluindo a concessionária de carros e alguns imóveis. Só que no testamento, o velho tinha colocado uma cláusula dizendo que a Vanessa só receberia a parte dela da herança se tivesse um filho. Ele era meio old school, acreditava que família era sagrada, que filhos eram obrigação. Como a Vanessa era filha única e não tinha conseguido ter outros filhos depois da Helena, ela ia perder tudo. A herança ia ser dividida entre primos e outros parentes distantes, a não ser que ela conseguisse provar que tinha uma filha. E adivinha só, a Helena, como filha biológica dela, serviria perfeitamente para essa finalidade. Quando a Beatriz me contou isso, eu senti uma mistura de náusea e raiva. Eles não queriam a Helena por amor. Queriam ela por dinheiro. Queriam usar minha netinha como um objeto para conseguir uma herança. A Beatriz disse que essas eram só suspeitas ainda, que não tinha como provar, mas que eu devia ficar atenta. Voltei para casa naquele dia com a cabeça fervendo. Comecei a pensar em como eu poderia usar essa informação a meu favor. Precisava de provas concretas, não só de especulações. Foi aí que eu tive uma ideia ousada. Liguei para o Rodrigo e pedi para a gente conversar, só nós dois, sem advogados.
Disse que talvez a gente pudesse chegar num acordo, que eu não queria que aquela briga judicial se estendesse porque estava prejudicando todo mundo, principalmente a Helena. Ele aceitou. Marcamos num shopping, numa praça de alimentação bem movimentada. Só que eu não fui sozinha. Pedi para Dona Rosa, minha vizinha, sentar numa mesa perto com o celular posicionado gravando tudo. Ela topou na hora. Sempre foi minha parceira para tudo. Quando o Rodrigo chegou, ele estava meio ressabiado, mas sentou. Comecei a conversa de forma calma, dizendo que entendia o lado dele, que deve ser difícil saber que tem uma filha por aí e não poder estar perto. Fui sondando, fazendo perguntas sobre a vida dele, sobre os planos que ele e a Vanessa tinham para Helena se conseguissem a guarda. Ele foi se abrindo aos poucos, achando que estava me convencendo. Falou sobre a escola particular que eles tinham em mente, sobre as viagens que eles iam fazer, sobre como a vida da Helena ia melhorar. Aí eu fiz a pergunta-chave. Perguntei se isso tudo não estava acontecendo justamente agora por causa da herança do sogro dele. O Rodrigo travou. O rosto dele ficou vermelho. Tentou negar, disse que eu estava inventando coisas, mas eu insisti. Disse que eu sabia da cláusula do testamento, que eu não era boba. E foi aí que ele perdeu a paciência e soltou a verdade. Disse que sim, que a herança era importante, que eles tinham contas a pagar, que estavam com dívidas, que precisavam daquele dinheiro. Mas que isso não significava que eles não queriam a Helena também. Que eles podiam dar uma vida melhor para ela do que eu jamais conseguiria. Que eu era uma costureira pobre que morava num barraco e que a Helena merecia mais do que isso. Deixei ele falar tudo. Quanto mais ele falava, mais ele se incriminava. Quando ele terminou o desabafo, eu olhei bem nos olhos dele e disse que ele tinha acabado de me dar tudo o que eu precisava para ganhar esse processo. Ele ficou confuso, perguntou do que eu estava falando. Foi quando eu mostrei que tinha gente gravando a conversa toda. A cara dele foi impagável. Ele tentou vir para cima de mim, tentou pegar o celular da Dona Rosa, mas o pessoal do shopping já estava olhando. Ele não ia fazer nenhuma loucura ali. Levantei da mesa e fui embora, com a gravação salva em 3 lugares diferentes. Na próxima audiência, meu advogado apresentou a gravação como evidência. Mostrou claramente que a motivação do Rodrigo e da Vanessa não era o bem-estar da criança, mas sim interesse financeiro. O advogado deles tentou contestar, disse que a gravação tinha sido feita sem consentimento, mas meu advogado argumentou que foi feita em lugar público e que o conteúdo era relevante demais para ser ignorado. A juíza pediu um tempo para analisar tudo. Foram 2 semanas de angústia, de roer as unhas, de mal conseguir dormir, até que finalmente saiu a sentença. A juíza negou completamente o pedido do Rodrigo e da Vanessa. Disse que ficou evidente através das provas apresentadas que o interesse deles era patrimonial e não afetivo, que a criança estava perfeitamente adaptada e feliz no lar atual, com vínculos sólidos estabelecidos, que reverter a adoção naquele momento seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento emocional da Helena. Determinou ainda que eles fossem impedidos de se aproximar da menina num raio de 100 metros e que qualquer tentativa de contato seria considerada assédio. Quando meu advogado me ligou dando a notícia, eu desabei no chão da cozinha e chorei de alívio como nunca tinha chorado na vida. A Helena estava na escola quando recebi a notícia. Fui buscá-la naquele dia com o coração transbordando. Quando ela saiu pulando pelos portões da escola com a mochila nas costas, eu a peguei no colo mesmo ela já estando grande para isso, e dei um abraço apertado. Ela riu e perguntou o que tinha acontecido. Levei ela para tomar um sorvete, aquela sorveteria que ela adora no centro, e contei que ninguém nunca mais ia tentar separar a gente, que ela era minha para sempre, oficialmente, e que nada nem ninguém ia mudar isso. Ela me olhou com aqueles olhos brilhando e disse que já sabia disso, que desde o dia que me conheceu no abrigo, ela sentiu que eu era a família dela. Depois que tudo se resolveu, eu decidi que era hora de contar para Helena a verdade sobre a origem dela. Ela já tinha 12 anos, estava madura o suficiente para entender. Numa noite de sábado, depois do jantar, sentei com ela no sofá e contei a história toda. Sobre como ela tinha nascido com um probleminha no coração.
sobre como os pais biológicos dela, que eram meu filho e minha nora, tinham decidido dar ela para adoção porque não queriam arcar com os custos do tratamento. Sobre como eu tinha implorado para ficar com ela, mas fui impedida. Sobre como passei 10 anos procurando por ela até encontrá-la naquele abrigo. A Helena me ouviu em silêncio, processando cada palavra. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo que pareceu eterno. Eu estava com medo da reação dela, com medo de que ela ficasse com raiva de mim por não ter contado antes, ou que ela quisesse conhecer os pais biológicos apesar de tudo. Mas sabe o que ela fez? Ela se jogou nos meus braços e disse que me amava mais do que tudo, que eu era a única mãe e a única família que ela precisava, que ela não tinha interesse nenhum em conhecer pessoas que tinham abandonado ela daquela forma, que ela me escolhia todos os dias e que eu tinha sido a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dela. A vida foi seguindo depois disso. O Rodrigo e a Vanessa tentaram apelar da decisão, mas foi negado. Tentaram de outras formas se aproximar, mas todas as tentativas foram barradas. Acabaram perdendo a herança mesmo, porque não conseguiram comprovar que tinham uma filha sob a guarda deles. Ouvi dizer que eles se separaram alguns meses depois, que a Vanessa culpava o Rodrigo por terem perdido tudo e que ele se mudou para outro estado. Não sei se é verdade e, sinceramente, não me importo. Eles fizeram as escolhas deles e agora têm que viver com as consequências. Hoje a Helena está com quase 13 anos. É uma menina linda, saudável, cheia de vida. Continua sendo uma das melhores alunas da escola. Quer ser médica quando crescer, diz que quer ajudar outras crianças que nasceram com problemas no coração como ela. Eu não poderia estar mais orgulhosa. A gente tem nossa rotina, nossos rituais. Todo domingo a gente faz bolo juntas, ela me ajuda na cozinha e a gente fica conversando sobre tudo. Ela me conta sobre as amigas da escola, sobre os meninos que ela acha bonitos, sobre os sonhos que ela tem para o futuro. E eu escuto tudo com o coração transbordando de amor. Claro que nem tudo são flores. Eu já tenho 65 anos agora. Meu corpo não é mais o mesmo. Tem dias que a pressão sobe, que as dores nas costas são fortes demais, que o cansaço pesa. Mas aí a Helena aparece com um chá que ela fez, ou insiste para eu deitar enquanto ela faz a janta, ou simplesmente senta do meu lado e fica conversando para me distrair da dor. Ela cuida de mim tanto quanto eu cuido dela. A gente é uma equipe, uma família de verdade. Tem gente que me pergunta se eu não tenho medo do futuro, do que vai acontecer com a Helena se alguma coisa acontecer comigo. Eu digo que já deixei tudo organizado. Tenho uma amiga de confiança, a própria Dona Rosa, que aceitou ser a guardiã legal da Helena se eu faltar. Mas eu não planejo ir a lugar nenhum tão cedo. Tenho muito ainda para viver, muitos momentos para compartilhar com minha neta. Quero vê-la se formar, quero conhecer os namorados dela, quero estar lá quando ela entrar na faculdade. Quero um dia ser bisavó, se Deus permitir. Aprendi muitas coisas com tudo que passei. Aprendi que família não é só sangue, é escolha, é amor, é presença. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para lutar pelo que é certo, para não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Aprendi que a gente tem uma força dentro da gente que nem imagina, e que essa força aparece justamente nos momentos mais difíceis. Aprendi que vale a pena acreditar, ter fé, perseverar. Quando olho para Helena dormindo no quartinho dela, com os livros espalhados na cama porque ela dormiu estudando, com aquele sorrisinho tranquilo no rosto, eu sei que cada segundo de luta valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada angústia, cada medo. Tudo valeu a pena para ter ela aqui comigo, para poder dar para ela o que ela sempre mereceu desde que nasceu. Uma família que a ame incondicionalmente. Tem dias que eu penso no Rodrigo e sinto uma tristeza profunda. Tristeza porque ele perdeu a oportunidade de conhecer a filha maravilhosa que ele tem. Perdeu a chance de vê-la crescer, de estar presente nos momentos importantes, de ter o amor puro e verdadeiro que ela tem para dar. Ele escolheu dinheiro, status, orgulho e, no fim, perdeu tudo mesmo. Não tenho raiva dele. Não mais. Só uma pena imensa por tudo que ele deixou escapar.
A Helena às vezes me pergunta se ela pode chamar eu de mãe, em vez de vovó. Eu digo que ela pode me chamar do que ela se sentir mais confortável, porque no fundo eu sei que eu sou as duas coisas. Sou a avó que ela nunca teve, mas também sou a mãe que ela encontrou. Sou a pessoa que estava lá quando ela mais precisou, que não desistiu dela, que lutou por ela quando todo mundo tinha desistido. Hoje, quando eu passo na rua e vejo mães com seus filhos, eu não sinto mais aquela pontada de inveja ou tristeza que eu sentia antes. Porque eu tenho isso também. Tenho minha filha, minha Helena. Pode não ter vindo do meu ventre, mas veio do meu coração. E esse vínculo é tão forte, talvez até mais forte, do que qualquer vínculo biológico. A gente criou nossas próprias tradições. Todo aniversário da Helena, a gente comemora 2 vezes. Uma no dia do nascimento dela, com bolo e presentes. E outra no dia que ela chegou em casa, que a gente chama de Dia da Família. Nesse dia, a gente passa o dia inteiro juntas, fazendo as coisas que ela mais gosta. Às vezes é ir no parque, às vezes é ficar em casa assistindo filmes, às vezes é fazer um piquenique. O importante é estar juntas, celebrando o milagre de termos nos encontrado. Eu sempre falo para Helena que ela foi o presente mais precioso que Deus me deu. Que quando eu achava que minha vida já tinha passado, que eu não tinha mais propósito, ela apareceu e deu um sentido novo para tudo. Ela sempre responde que foi ela quem ganhou o presente, que foi ela quem teve sorte de me encontrar. E aí a gente ri porque, no fundo, as duas sabem que foi um presente mútuo, que a gente se salvou uma à outra. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Cada escolha, cada decisão, cada passo dessa jornada. Porque tudo me trouxe até aqui, até esse momento de paz e felicidade que eu vivo agora. Eu costumava me perguntar por que as coisas tinham acontecido daquela forma, por que eu tinha que passar por tanta dor. Hoje eu entendo. Era para eu chegar até a Helena. Era para a gente se encontrar e construir essa história linda juntas. E você que está me ouvindo agora, que acompanhou essa história toda do começo ao fim, eu quero te perguntar uma coisa. O que você faria no meu lugar? Se fosse você nessa situação, teria lutado como eu lutei? Teria desistido em algum momento? Conta pra mim nos comentários. Eu adoro ler as histórias e opiniões de vocês. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir. Às vezes, a gente não sabe a força que tem até ser testado. Às vezes a gente acha que não aguenta mais, mas aí descobre que é capaz de muito mais do que imagina. A vida pode ser dura, pode ser injusta, pode nos colocar em situações impossíveis, mas também pode nos surpreender com finais felizes quando a gente menos espera. Basta não desistir, basta continuar lutando, basta acreditar que dias melhores virão. Porque eles vêm. Podem demorar, podem testar nossa paciência e nossa fé, mas eles vêm. E quando vêm, fazem tudo valer a pena.